você sabe qual a diferença entre um IDR e um DDR? Mais do que isso, você sabe para que serve esse tipo de dispositivo de diferença residual? Esses dois dispositivos já são parte da NBR 5410, que é a norma que rege o nosso trabalho como eletricista, e eles já estão aí em uso já há pelo menos uns 15 anos, tranquilamente. Acho que um pouquinho mais de 15 anos que eles são amplamente utilizados em instalações elétricas feitas de maneira profissional. Tá bom? E eles têm uma função. Agora, a pergunta que não quer calar. Qual é a pergunta do milhão? Qual é a diferença entre o IDR e o DDR? E como se já não bastasse essa complicação, vem um outro camarada no mercado com uma nomenclatura diferente para dar uma confusão ainda maior na nossa cabeça, que é o SDR. Então a gente tem três dispositivos com um nome muito parecido e que a gente precisa saber a diferença para a gente poder trabalhar com competência no nosso ramo, que é o da elétrica. Então vamos começar por esses dois camaradas aqui que são mais comuns, IDR e DDR. Mas antes disso, sejam muito bem-vindos ao Dicas do Fred. Eu sou o Fred, como se não fosse óbvio. E se você ainda não é inscrito aqui no Dicas do Fred, desce o dedinho, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações para a gente ficar contente, que é o pagamento que a gente precisa, é o triplo C. Curte, comenta e compartilha. E a gente vai começar explicando para que servem esses dois camaradas. Eles têm uma semelhança e eles têm uma diferença. Vamos começar pela semelhança. Qual a função de um dispositivo diferencial residual? Ele tem a capacidade de identificar uma diferença residual de 30 mA, no caso desse. Tem de 30, de 300, de 3000, deve ter outros que eu não conheço, eu conheço basicamente esses três. E o que é mais utilizado em residências e comércios é o de 30 mA. Ele tem a capacidade de identificar uma diferença residual de 30 mA. E se ele identificar uma diferença residual de 30 mA, o que ele faz? Ele desarma. Como é que ele faz essa identificação? Você vai passar com tudo aquilo que você tiver de condutor aqui dentro desse dispositivo. Então você entra fase 1, fase 2, fase 3 e neutro, ou fase 1, fase 2 e neutro, ou fase 1 e neutro. E você vai sair pela parte de baixo aqui do neutro, você vai sair com o neutro e você vai sair também com as outras fases que você entrou. E esse camarada tem o trabalho de ficar entendendo se aquilo que está fluindo de energia na rede está equilibrada, está balanceada. Se houver uma diferença residual de 30 mA, ele vai saber e ele vai magneticamente desarmar. Tá? Então houve uma diferença, uma variação de 30 mA. Quando é que essa variação pode acontecer, Fred? Quando o seu filhinho, quando a sua filhinha foi lá e pôs o dedo na tomada. Ele vai identificar que tem uma saída de 30 mA. Ah, outro detalhe, por que o camarada de 30 mA é o mais usado em instalações elétricas residenciais? Porque existem alguns estudos que apontam que 30 mA é uma corrente que vai impactar de maneira muito pouco significativa um ser humano normal. Eu não estou dizendo que é saudável a gente ficar testando IDR, DDR ou SDR com a mão, não é isso que eu estou falando. Mas se acontecer e a gente tomar um choque, ele vai identificar essa diferença residual de 30 mA e vai desligar, vai interromper o fluxo de energia. Nesse quesito, os dois são semelhantes. Eles vão identificar, neste caso, no caso desses dois, uma diferença residual de 30 mA. Agora, o IDR tem como nome completo interruptor diferencial residual. O trabalho dele é só e apenas identificar essa diferença residual e desligar caso ela exista. Qual é o trabalho desse outro camarada aqui? A gente precisa saber o nome dele. O nome dele é disjuntor diferencial residual. Então, o que tem de diferença nesse camarada aqui? Além de identificar a diferença residual, ele também trabalha como disjuntor. Por quê? Porque este camarada desarma na diferença, mas não foi feito, como é o caso desse disjuntor aqui, para ter uma atuação eletromagnética. Quando tem um curto-circuito, um disjuntor desarma. Quando tem uma carga superior àquela que ele foi dimensionado para trabalhar, ele vai, com o passar de algum tempo, aquecer uma bobina. Esse aquecimento gera um campo magnético e desarma. Aí, por magnetismo, ele desarma. Essa é a função do disjuntor eletromagnético. Esse disjuntor aqui, esse é um disjuntor diferencial residual. Ele, além de identificar a diferença residual, desarma com os 30 mA, ele também desarma com curto-circuito, ele também desarma com uma carga superior àquela que ele foi dimensionada para trabalhar, se essa carga durar ali alguns minutos. Outro dia a gente fala sobre os testes que identificam o tempo que um disjuntor desse desarma. Eu estou aqui com um de 16 amperes, por exemplo. Foram feitos vários testes com disjuntor de curva C. Um de 16 amperes, trabalhando com 20 amperes mais ou menos, leva uns 15 segundos para desarmar, porque aquece a bobina, aciona o magnético e ele desarma. Esse camarada aqui não faz isso. Por quê? Porque ele é um IDR.
IDR. Ele interrompe quando identifica diferença residual. Esse outro camarada aqui é um DDR. Além de ser um interruptor diferencial residual, ele também atua na presença de curto-circuito ou então quando há uma carga superior àquela que ele foi dimensionada para trabalhar. Esses dois aqui fica fácil. Para dar um exemplo muito básico para vocês, eu estou aqui com um bipolar de 63 amperes aqui à nossa esquerda. Não sei se para vocês aparece a esquerda ou a direita, mas desse lado aqui eu tenho um disjuntor. Eu estou com esse disjuntor aqui porque neste quadro eu vou usar um IDR. Eu tenho IDR, quem vai alimentar o IDR não é o padrão da concessionária, é o disjuntor. Aqui eu estou com dois cabos que estão alimentando, dois cabos 10 que estão alimentando o meu disjuntor de 63 amperes, vai sair por aqui e alimentar o meu disjuntor, o meu IDR por cima, porque quem vai fazer o trabalho de disjuntor eletromagnético é esse camarada. Esse daqui vai fazer o trabalho de IDR, ele só vai desarmar quando ele identificar a variação de 30 mA. Agora, se eu fosse utilizar este camarada aqui, que é o DDR, que é o disjuntor diferencial residual, eu não precisaria utilizar este disjuntor. Por quê? Porque esse aqui, além de identificar a diferença residual, ele também é um disjuntor eletromagnético. Deu curto-circuito, ele desarma. Deu sobrecarga na rede, ele vai atuar magneticamente para desarmar. Deu para entender? Legal. Agora, SDR, Fred. De onde surge esse nome diferente, SDR? Eu trouxe esse outro camarada aqui, que é da STEC, de propósito. Por quê? Porque STEC começa com a letra S. STEC, vocês já mataram a charada, né? STEC começa com a letra S. A STEC faz muito IDR, inclusive DDR é bem mais caro, tá? O DDR é no mínimo 3 vezes o valor de um IDR, de tal modo que muitas empresas nem fabricam o DDR. Aí a STEC fabrica o IDR. Para dar uma personalizada no seu IDR, ela passou a chamar de SDR. Assim como esse que não está focando legal tem um S na frente. Assim como esse disjuntor tem um S na frente, o IDR da STEC tem um S na frente no lugar do I. Ele é um interruptor diferencial residual que no lugar do I eles escreveram o S. Sacanas esses caras, né? Só para confundir a cabeça da gente. Então vamos lá. IDR, interruptor diferencial residual, trabalha como disjuntor eletromagnético? Não, ele só identifica a diferença residual de 30 mA e desarma. E o SDR é a mesma coisa, é o mesmo equipamento com uma letra diferente para personalizar da STEC. O DDR trabalha como identificador de diferença residual? Sim, nesse caso 30 mA, desarma se tiver curto-circuito, porque ele é um DDR eletromagnético, ele por curto-circuito também desarma e por sobrecarga também vai desarmar com a atuação da bobina magnética. Nos próximos vídeos eu vou mostrar a montagem desse quadro passo a passo. É uma reforma, então eu estou utilizando um quadro antigo, mas esse quadro vai ficar super bem dimensionado. Aqui eu estou com um espaço para 16 disjuntores, eu vou utilizar todos. Vou usar 2 para o geral, vou usar 4 espaços para esse camarada aqui que vai ser um IDR, e os outros 6 espaços eu vou utilizar 2 para 220, que eu tenho uma necessidade de 220, vou colocar um para iluminação e os outros 3 eu vou dedicar para tomadas de 127 volts que eu vou ter espalhados. Estou fazendo com muito carinho, com uma haste de aterramento dedicada para esse espaço, porque esse daqui é o nosso estúdio do Dicas do Fred e eu estou cuidando dele com bastante cuidado, porque os equipamentos que a gente vai ter aqui para produzir um conteúdo de altíssima qualidade para vocês é um equipamento que a gente precisa cuidar porque são muito sensíveis, microfones de alta qualidade, computador adequado, câmeras adequadas, então fica atento que os próximos vídeos do Dicas do Fred vão ser cada vez melhores. Valeu!